Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria que nós vamos estudar hoje, a martiologia, doutrina do pecado. Se você já tem aí o seu material didático, ela está no módulo 4, doutrina do pecado. E hoje nós vamos aprender a universalidade do pecado. Nós vamos aprender que o pecado atingiu toda a raça humana. Olha que matéria importante, nós já aprendemos o que é o pecado, ou seja, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus é pecado. E nós aprendemos também a origem do pecado. Nós já aprendemos que nós não inventamos o pecado. Quem inventou o pecado foi Satanás, um anjo que desobedeceu a Deus e tornou-se o pai da mentira, o pai da desobediência. Então nós não inventamos o pecado, embora sejamos pecadores. Então vamos para a palavra de Deus. Olha que texto importante. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Olha aí na tela, vou expandir para você. Diz assim o texto: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Então veja que o texto já fala todos nós, sem exceção. Todos nós andávamos desgarrados, ou seja, todos no pecado. Para confirmar isto, veja o Novo Testamento, Romanos 3 e 23. Olha aí na tela. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, todos, olha que palavra forte de novo. Isso inclui todos os profetas, todos os patriarcas, todos os reis de Israel, Maria, João, Pedro, todos. Eu já disse para você, e colocamos aqui na Bíblia apologética, no tomo de Leão, no apêndice. Tomo de Leão é um documento oficial escrito pelo Papa Leão que reconhecia biblicamente que Maria tinha sim o pecado original, a culpa herdada. Isto está no tomo de Leão. Se você já tem a sua Bíblia apologética, se você já adquiriu, pode conferir o texto. Deixa eu ver que página você confere o tomo de Leão. Importante isso daí quando você conversar com o católico, página 1478 e 1479. Diz assim o documento do Papa Leão: o Senhor tomou da mãe, no caso Maria, a natureza, não a culpa. Portanto, a Igreja oficialmente, por meio do seu líder maior, que é o Papa, no caso aqui o Papa Leão, esse documento é datado por volta no quinto século, para ser mais exato, e ele reconhecia sim que Maria tinha a culpa herdada. Doutrina que nós ensinamos até hoje. Nós amamos Maria, nós seguimos os exemplos de Maria, mas nós não adoramos Maria. E Maria tinha, e a Bíblia diz, todos pecaram. Vamos para mais um texto? Olha Romanos 5:12. Romanos 5:12. Olha o que diz o texto. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova de que somos pecadores é a nossa morte. Olha que interessante, o salário do pecado é a morte. E por um homem entrou este pecado, esse vírus. Nós já aprendemos, eu já ensinei, que ainda que não seja manifestado o pecado está em nós. Uma criança já nasce com esse vírus, o vírus do pecado. Depois, quando vai crescendo, ele vai se manifestar. Porque, olha o texto, portanto, como por um homem, os nossos pais, lá no princípio, nós lemos em Gênesis, o primeiro
pecado acontecendo, entrando na raça humana. Agora, todos os descendentes do primeiro casal já nascem com o vírus do pecado. Romanos 5,19. Olha o que diz o texto. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E quem é esse um? Jesus Cristo. Mas isto já é doutrina da salvação. Nós vamos aprender na próxima aula. Então, pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. Olha aqui, que profundidade. Ah, mas se a pessoa não conhece a palavra de Deus, se a pessoa não conhece a lei, não conhece as escrituras, como é que ele vai saber como que ele é pecador? Veja Romanos 2, capítulo 2, de 14, o versos 14 e 15. Olha aí na tela. Que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer ofendendo-os. Tá vendo? Então, independente de conhecer a palavra de Deus, porque muitos alunos, isso é normal, aluno de teologia perguntar, mas os índios que vivem isolados, nunca ouviram a palavra de Deus, pecam? Pecam também, porque está dentro da pessoa esta consciência do pecado, ok? Embora possa não conhecer teologicamente nos termos que nós conhecemos, mas pecam da mesma forma, porque todos são descendentes de um único casal, portanto, todos têm o vírus do pecado em si, na alma. Vamos em frente? Olha Romanos 7,18. 7,18. Olha aí o texto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Tá vendo? A pessoa peca, mesmo querendo fazer as coisas certas, acabam pecando. As pessoas, nós, muitas vezes queremos fazer aquilo que é certo, mas acabamos pecando por palavras, por gestos, por olhar. Não tem como, porque ele está dentro de nós. É isso que o texto está falando. Vamos para mais um texto para concluirmos a aula de hoje? Olha Isaías, o profeta Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Está vendo? Toda espécie está condenada, está debaixo do pecado. E o salário do pecado é a morte, morte eterna, viver eternamente distante do Criador. Mas tem solução para isso. Nós vamos aprender a solução. Nós vamos aprender. Aliás, o meu objetivo, enquanto ensinador, é que você sinta a sua salvação, que você tenha certeza da sua salvação. Então, primeiro, nós precisamos ser convencidos do pecado, para depois sim, a solução para o pecado, que nós vamos aprender na matéria doutrina da salvação, ok? Deixa eu falar um detalhe, estão me perguntando sobre aquele desconto que estava no nosso site e já foi retirado. Tem um desconto que era entre 40% a 50%. Mas, se você é meu aluno e tem o desejo e quer participar desse desconto, então, nesse caso agora, como não está mais no site, você precisa enviar uma mensagem dizendo que você quer o desconto. Você envia pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 21 986 22 3266. 21 986 22 3266. Você acessa o site, vê o curso que você quer fazer. Se é o básico, se é o médio, se é o bacharel. Escolhe lá o curso que você quer fazer. O site é o www.icp.com.br. www.icp.com.br. Aí você vê lá o curso,
aí quer um desconto em cima do valor que está lá, então aí você me envia uma mensagem nesse WhatsApp que eu enviei para você, tá bom? Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.